Então, essa primeira questão é com relação a essa vocação. O senhor, na verdade, era aluno, né? Mas imagino que deva ter ouvido alguns comentários no sentido do por que criar esse curso no interior, um curso de química. Tem alguns professores que falaram que era a questão da formação de professores, era o principal. É porque na época, o governador era o Jânio Quadros, e houve uma proposta de se criar um curso de Química no interior do Estado, porque, segundo o julgamento da época, a USP formava a tendência dos alunos a ir para o bacharelado, porque a industrialização estava, digamos, começando, se expandindo na década de 50, 60, de pós-guerra, né? Então, a atração que a indústria fazia sobre os alunos era muito grande. Então, faltavam professores, aliás, coincidência, né? Até hoje ainda falta. Professores da área de ciências, né? Física, química, biologia, parece que ainda já conseguiram mais interessados, mas era difícil conseguir professores para o colegial, chamado colegial na época. Né? O secundário? Que é hoje o secundário, aqueles 3 anos de científico ou clássico. Tá. Como o clássico dedica-se mais às matérias humanas, então era no científico do Estado de São Paulo que havia falta de professores. Então foi feita uma proposta, na época do governador Jânio Quadros, de criar um instituto, ou uma faculdade, na verdade, era um curso de química dentro de uma faculdade, e foi escolhido Araraquara. E o primeiro diretor foi o professor Paulo, que ele era professor da Politécnica. Ele foi escolhido para dirigir e criar um instituto. Desculpe, não é instituto, dentro de uma faculdade de filosofia, criar uma faculdade de filosofia. Como o curso de Química tinha exigências de laboratórios, biblioteca mais complexa do que outros cursos, acabou sendo construído e instituído aqui em Araraquara, antes do curso de Química, o curso de, se não me engano, Letras e Pedagogia. Nessa época eu estava fazendo no colegial, eu não sabia desse início do Estado, mas logo que terminei o colegial em 60, já houve vestibular para Química. Eu fico atrasado pelo menos 2 ou 3 anos no curso de Química. Aí conseguiram, onde hoje é a Casa da Cultura, e que antes foi Educação Bem de Abreu. No mesmo lugar. Isso, IEBA funcionava, inclusive eu fiz o curso colegial no IEBA, que é ao lado da atual Câmara Municipal. E hoje é a Casa da Cultura. Aquele prédio que é um prédio, digamos, gênio, lá no centro. Né? A Prefeitura Mesquita, e depois tem a Câmara Municipal, que foi bem reformado, um prédio bonito, e a Casa da Cultura, que era o laboratório de química, era no terra, quase que subsolo, ali no terra, daquele prédio, e o Instituto de Química foi instalado ali. Ali funcionou, acho que 2 anos. O curso de Química, acho que foi só em 64, né? Primeira turma em 61, em 64 que mudou para o Quitandinho. Não. Isso me lembro bem. Foi antes. Pelo fato seguinte, naquela época eu fazia o tio de guerra, no primeiro ano, em 61, começou ali. Às vezes ele para lá fazer curso. E o laboratório de Química era naquele, no fundo, ao lado da quadra, onde hoje é o Teatro, o Espaço, o Wallace, Rodrigues. Ali era o laboratório de Química, dividido em 3 partes. E ali funcionou o laboratório uns 2 anos. E, se eu não me engano, em 62, porque eu me lembro bem que o professor Safiotti tinha uma Kombi. E ele transportava na Kombi as vidrarias, os materiais, ainda bem que tinha pouca coisa. Incipiente o curso de equipamento tinha o quê? Um espectrômetro, nem espectrômetro não era, aquele Beckman Delu com cubinhos de quartos que você punha assim, tirava, era um dos aparelhos mais evoluídos da época, que foi doação de uma indústria. Aliás, as indústrias colaboraram com alguns equipamentos e também com professores. Era muito difícil conseguir professor na época. Então ia se buscar não só na USP, né, os mais titulados, mas também nas indústrias de São Paulo.
Quando a senhora começou o curso, já começou a trabalhar como auxiliar de ensino. Você já tinha essa ideia de querer ser professora, então? Não. Precisava, viu? Ah, Porque aquilo não, a nossa ajudava, não porque queria ou não queria, precisava. Mas foi uma coisa muito boa que eu lamento que não tenha mais aqui, distinguir o auxiliar de ensino, né? mas aí no começo, já como auxiliar, a senhora já viu que era isso que ia querer fazer, ia querer continuar aqui? Não, eu tinha consciência que como mulher era muito difícil obter um cargo. Na verdade era isso o determinante. Ter ambicionar alguma coisa a mais, né? Uhum. Ah. Eu ia competir com homens e eu ia perder. Olha que triste. Aí, acabei fazendo a licenciatura, depois fazer o outro também, né? Uhum. E fiz o outro. Depois não tinha ninguém que queria ficar aqui, eles resolveram aproveitar nos concursos, os próprios estudantes da casa. Uhum. Foi ainda onde eu entrei. Nós entramos na primeira turma. Entraram todos, eu acho, todos que estavam aqui. Aí depois, quem não aguentou, saiu, né? Quem olhou aqui falou assim, não é vida, não guarda aqui, né? Você pesquisa e ensino, é isso. E logo no começo, primeiro era na Casa da Cultura, e em 64 que veio pra cá, pro Quitandinha. Acho que viemos antes, se não me engano, trazendo as coisas na Piruinha, não me lembro, a gente trouxe tudo pra cá, foi fazendo devagarinho a mudança. Na Piruinha, foi a primeira pessoa que entrou aqui no laboratório de bioquímica, falei, isso aqui é meu. Antes do Molinari ser contratado, hein? Uhum. Acho que foi 62 que nós começamos a mudança pra cá. Ah, tá. É que acho que oficialmente, sei lá... A Fiote, pra vir pra cá, teve que dar um espectrofotômetro chimados, ultravioleta visível, que só tinha um. Conseguido um. Aí o Molinari falou, só vou pra lá se me desse. E na hora. Ficou sem equipamento. Precisava segurar alguém, as pessoas aqui, né? E aí, por que será que veio pra cá e se separou lá do resto da FCL? Aí eu não sei direito. Sei que o governador do estado tinha toda a história que queria instalar um curso de química. E esse primeiro diretor que teve aí, o Paulo Guimarães, ele foi indicado para fazer, se incumbir essa obra. Da criação da química aqui. Que na verdade o povo da USP não queria que criasse, porque isso era lá e aqui só. Naquela época só tinha as duas. E eles falavam, não, lá não tem condição, que eles não queriam. Sempre fomos discriminados, né? Hoje não é mais, mas sempre fomos discriminados em relação a eles. Que são mais antigos. Porque a Neuzinha falou que, às vezes, até por questões de laboratório, de precisar de um espaço maior, que acabou tendo que vir pra cá. Com certeza, lá era um prédio velho, tudo apinhocado, né? A monografia foi ideia do professor Salomão Tabaque, é isso? O Salomão Tabaque era uma pessoa privilegiada. Ele veio ele fez doutorado, os pais dele eram russos, ele fez doutorado na Rússia, e ele fez pós-doutorado naquele tempo na Inglaterra. Então ele era cheio de ideias modernas. Inclusive ele e o Safiotti brigavam muito. Era muito engraçado, porque ele soltava as ideias, todo mundo estava contra. Depois passava um tempinho, tinha um lá no departamento. E se a gente fizesse a ideia dele? Quer dizer, a safadeza sempre existiu, né? Nunca aceitar, falar obrigado pela sua ideia, para ser seu, era um tal de passar a mão. Isso continua na ciência cada vez mais perigoso. E a ideia era criar a monografia para os alunos fazerem pesquisa já? Para eles fazerem pesquisa. A monografia, você falou certo, era visando o pesquisador, né? E a senhora lembra qual era a justificativa dele para falar que isso era importante? Tinha esse discurso? Não tinha. É que eles diziam, você tem que ficar umas pessoas experientes, porque você tem que ir para uma indústria, se você for para uma indústria, se você for... Mais se falava em indústria, né? A pesquisa não era valorizada na universidade. Não se imaginava fazer pesquisa tão subdesenvolvida, né? Você nem imaginava competir com uma universidade americana ou europeia, não chegava a esse ponto. Eu falava, não, ele tem que sair bem preparado daqui para enfrentar o mercado de trabalho, né? E porque também provavelmente ia parar aí, né? Nem tinha em fazer mestrado. Não. Era um acontecimento na cidade quando alguém defendia uma tese. Saía no jornal, era um oba-oba tão grande, você precisa ver. Agora hoje, é uma por dia, 3 por dia, todo mundo é doutor, né?
No caso da licenciatura, o senhor falou que a maioria acabava até fazendo a licenciatura, né? Porque hoje a gente percebe uma certa preferência, né, ou uma valorização maior do bacharel. Naquela época, como que era, por exemplo, quando você falava que, eu quero fazer a licenciatura, como que isso era visto pelos professores e pelos alunos? Olha, como o professor Safiotti tinha os livros didáticos lá, a gente tinha uma ligação com o ensino da química. Então, eu acho que não era de estranhar fazer licenciatura. Até porque a gente não tinha essas duas diferenças no início do curso. Você entrava na química. E a gente sabia que ia sair com as duas coisas. Que a maioria fazia. Que a maioria, se fizesse um primeiro, ou fazia o outro, ou vice-versa. Né? Agora, como faltava professores, pelo menos os primeiros foram se dedicando à licenciatura, porque gostavam realmente de dar aula, e muitos estão no ensino até hoje, né? Então, ninguém estranhava muito. Depois de um tempo que começou-se a pesquisa na química, que já começou a ensaiar alguma coisa de pós-graduação, que a gente fazia pós-graduação em São Paulo, tudo, é que começou-se a valorizar mais Chegou até a ser extinta, né, a licenciatura. Chegou até a ser extinta, porque teve uma época que tinha a licenciatura plena, né? Eles queriam que fosse enquadrada. Aquela história da licenciatura, a Resolução 30. Que tinha licenciatura em ciência que fazia habilitação em química, que tem até hoje em muitas escolas particulares. Então ela ficou meio esquecida da licenciatura até por conta de pressões. A reitoria também fazia pressão. Mas eu acho que a gente sempre teve uma vocação aqui, sempre gostou da licenciatura. E a vontade de separar o instituto era mais por uma autonomia administrativa? O que o senhor acha que motivou essa? Era porque eles já tinham feito estudos na reitoria na época, de que aqui em Araraquara ia ter a faculdade de odontologia separado da farmácia. E a faculdade de filosofia, ciências e letras, que ainda não tinha sido incluída a química, que ia ficar junto com a farmácia. Então a gente aproveitou essa deixa de já ter separado da filosofia para separar também da farmácia, para mostrar que eram duas coisas com objetivos distintos, né? Aqui a gente sempre teve problema de desenvolvimento do Instituto, Luciano. Primeiro por causa não sei se pode gravar, não tem problema. De um certo ciúme que existia em relação às outras áreas, né? Principalmente na odontologia e da farmácia em relação à química. Sabe que tinha assim um certo ciúme. Segundo, que muitos dos recursos que vinham especificamente para a química, dos laboratórios e tudo, eram divididos na FCF. Nós não tínhamos biblioteca, eles queriam que os nossos livros de biblioteca ficassem lá. Mas se nós estamos aqui, como é que vai ficar lá? A gente tinha muita briga na época também. E a biblioteca era assim um arremedo de biblioteca, né? Funcionava numa sala, só tinha praticamente livro didático, mas aí a gente começou a assinar o Chemical Abstracts, né? Começou a montar uma biblioteca. Foi uma dureza, duas, três durezas, né? Fica uma dureza. Mas era uma coisa assim bem complicada. Mas eu acho que com a instalação do bacharelado, do instituto, dos bacharelados, da licenciatura e da pós-graduação, que a gente também foi pioneiro na época, instalar pós-graduação aqui, uma ciumeira geral de todo mundo. Então tinha Federal de São Carlos, o USP de São Carlos, que não era Instituto de Química, era Instituto de Física e Química. Química em Ribeirão Preto, e a gente saiu na frente de várias coisas.
E com a criação da Unicamp também, né? Que é a Unicamp mais nova que a Unesp, e aqui, então muita gente da USP foi para a Unicamp e tal, então a gente acabou se desenvolvendo aqui a duras penas por causa desse boom, né? Da química. O senhor ouviu algum comentário sobre qual que era o objetivo de criar esse curso de Química aqui no interior? Em termos de Esse curso, ele foi criado pelo Adhemar de Barros, que tinha interesses políticos na cidade. E ele convidou alguém da Politécnica, professor Paulo Guimarães. Paulo Guimarães da Fonseca, que havia sido meu professor, que eu sou formado na Politécnica. Eu não sou químico, eu sou engenheiro químico. Ah, tá. Né? E eu também não sabia que ele... E ele foi convidado pelo governador para organizar um curso de Química aqui em Araraquara. A coisa rolou e esse curso se transformou numa faculdade de filosofia do chamado Sistema Isolado de Ensino Superior. Certo? Então aí que a coisa começou. Né? O interesse político de trazer para cá no começo as escolas, as cidades no Brasil foi evoluindo. As cidades queriam ter um colégio, depois ginásio, depois colégio. Nessa altura as cidades queriam universidades. Então tinha universidade em Campinas, tinha universidade em Ribeirão Preto, e Araraquara trabalhava para isso. Né? E basicamente foi isso que o Paulo Guimarães trouxe para cá. Aí ele convidou alguns professores. O Safiotti foi vamos dizer, a estaca básica, quer dizer, a coluna básica desse curso. E bastante você deve ter conhecido, não sei se pessoalmente, ele é falecido, né? Mas ele realmente foi a escola. E foi ele que trouxe os outros, inclusive a mim. Não é? Respondi a pergunta? Isso. Os cursos que foram criados, então, de letras, de pedagogia, era para dar suporte à química, o senhor acha? Realmente o interesse era fazer uma faculdade de filosofia, ciências e letras. E nas ciências haveria um departamento de bioquímica. Né? Quer dizer que a química aqui nasceu como um departamento da filosofia. O interesse inicial realmente era trazer química para cá. Mas o Paulo Guimarães e o pessoal lá da Universidade de São Paulo acharam que o melhor realmente era fazer uma faculdade inteira. Filosofia, ciências e letras. Aí começou. Alguns professores comentaram que a questão era formar professores, um curso de química para formar professores. Isso o senhor concorda? Olha, isso aí eu ouvi dizer, porque a mim não foi dito isso. Eu me interessei porque eram gente interessada em conhecer química, e eu gostava de ensinar química. Para que fim, pouco me importa. Eu queria ensinar bioquímica, como eu entendo que é bioquímica geral, não? Como entendia naquela época, e realmente é isso que eu fiz. Se era para formar professor ou pesquisador, pouco importava para mim. Certo? Mas parece que o objetivo era esse. Ainda é, né? Mas acabou se desvirtuando, né? Porque a parte de investigação cresceu muito, né? E dominou a licenciatura. E o senhor acha que cresceu por quê? Por que será que...
Eu acho que cresceu pelo valor dos primeiros alunos, que eram muito interessados, não? Todos esses primeiros, as 2, 3 primeiras turmas se tornaram professores aqui, são os professores primeiros não? E eles tinham um profundo interesse. E a coisa foi devagar. No começo era só ensino praticamente, que não havia como fazer pesquisa, não havia nem laboratórios. Não? Aos poucos, alguns professores vieram do exterior. O Jean-Pierre veio da Bélgica, o Denise da Bélgica. Molina? O Molina já estava no Brasil, mas é espanhol. O que mais? Tinha um que era estudado, ele é brasileiro, mas fez toda a escola... O Salomão Tabac. Fez todo o curso dele na Rússia. Veio para cá também. A mulher dele veio para outro departamento, mas ele veio para a orgânica. E aí a coisa foi. Respondi? Os professores comentam que tinha uma série de desafios, né, nesse momento inicial. Desafio não tinha nada. Tinha tudo por fazer. Não? E realmente o esforço foi muito grande. E nós conseguimos fundações que começaram a ajudar. Né? Eu sou anterior, eu sou do tempo da... Inclusive eu fui bolsista da Fundação Rockefeller, que não existe mais como professor para química, nem ciências, elas existem não sei onde. E a coisa foi assim devagar, aos poucos, com o esforço de todos. Então foi crescendo, né? Qual que o senhor acha que eram as principais dificuldades? No começo não tinha nada. Não tinha nem prédio para dar aula. Não? Aí eu estava meio de lado, porque eu não participava da administração, que eu não podia, que eu tinha meu serviço em São Paulo. Mas o Safiotti assumiu essa. E ele fez coisas incríveis, inclusive construiu o prédio na Quitandinha. Às vezes eu tenho a impressão de que existe no Instituto um sentimento assim, de pertencimento que as pessoas têm, que eu não sei se isso eu encontraria em outras instituições. Até na outorga do professor emérito, que o professor Cirano se emocionou, ou às vezes conversando com a própria Neuzinha, a gente percebe que existe, né, não dá para generalizar, mas em algumas pessoas, o senhor acredita que... No começo, certamente. E eu acho que permaneceu, e acho que vai permanecer ainda, porque eu falo, as dificuldades que a gente sofreu no começo, quando eu falei, esse Instituto de Química não deveria existir. Né? Porque o Hoffman, que era professor lá na USP, teve que fazer um parecer, e ele fez completamente contrário, mas aqui com um termo violento, viu? Com um português aproximativo, mas com um termo violento. Então, sabe, quando se começa e se é rejeitado pela única escola de química que existe no estado de São Paulo. Então, a gente... Talvez que seja por isso que eu fiquei finalmente. É um espírito de corpo que se faz, né? E isso permaneceu principalmente quando o tabaco chegou. Nessa década, foi 68, então que você me falou, eu pensava que era 70, mas onde a gente brigava para publicar mais do que a USP, e a gente publicava mais do que a USP. Foi a época de concentração de publicação por docente, porque a gente era muito pouco ainda, né? Foi certamente a época mais
mais rica do Instituto de Química. De 69, vamos dizer 69, vai, que eu fiz um doutoramento em 69, até 77, eu publiquei 44 trabalhos, em menos de 10 anos. Que para a época não era... Não era despedida, não. Na outra eles não faziam isso. E uma competição que existia entre nós, né? A gente brigava para saber quem ia publicar mais naquele ano. Isso é em detrimento da parte pedagógica, essa é a verdade. Isso a gente reconheceu depois. Vamos dizer, o nível pedagógico baixou muito nessa década. Hoje, o senhor, ou nos últimos anos que o senhor acompanhou, qual que era a pretensão? Era essa, então, de formar mais um profissional voltado para a pesquisa, para a indústria? Era mais pesquisa, porque, bom, primeiro, como eu falei, a gente começou sendo pesquisador, sem condições, mas pesquisador na alma, e indústria, porque tinha muita gente que trabalhou, nos primeiros, né? Tinha muita gente que trabalhou na indústria e ainda trabalhava, né? O Molina trabalhou na Pirelli, o Molinari trabalhava na Bristol, o Ramon, eu esqueci do Ramon. O Ramon trabalhava na Coral. Então são gente que tinha uma formação bem industrial. Isso o senhor acha que se refletia na sala de aula? Os alunos percebiam isso de alguma? Não posso dizer, porque, para dizer a verdade, eu nunca assisti um curso do Molinari, nem do Ramon, nem do Araí. Porque o que o pessoal comenta hoje é que, mesmo em sala de aula, o professor acaba comentando da sua própria pesquisa, de alguns projetos. Da pesquisa, sim, isso sim. E isso acaba, de certa forma, encaminhando os alunos também. Também. Bom, eu pensei que se tivesse feito uma pergunta sobre o enfoque industrial. Não, os industriais, né, aqueles que eu te falei, o Ramon, Molinari, tinham um enfoque bem industrial dos cursos dele. Agora, quem fazia a pesquisa, evidentemente, é humano, né? A gente falava também do que se fazia, as possibilidades. Talvez não em sala de aula, mas depois da aula, no corredor, a gente falava disso. Nessa época, foi em 67, é por aí. A gente estava se firmando como um curso assim, de excelência, assim, em licenciatura, formação de... Porque não havia laboratório para pesquisa, nada, né? Tanto que nós inovamos num currículo naquele tempo, que foi importante porque a gente decidiu, toda a faculdade de filosofia, consequência dos movimentos sociais de 68, que foi muito importante. Aquela encontro de Biúna, tal, todo aquele pessoal tinha uma visão mais ampla de todo o problema, né? Então a gente fez uma reforma curricular que é praticamente a estrutura que funciona até hoje. Trabalhando com ciência integrada, ou então integrando mais, se bem que aquele se perdeu no tempo, né? Não é bem mais aquilo, o pessoal está setorizando mais. E o foco dessa reformulação era ainda a questão da formação de professores? Licenciatura. Uma coisa importante foi quando nessa época, em 64, por aí, quando o Toscano veio, ele fez um estágio na Alemanha e veio de lá com a ideia da monografia. E acho que o primeiro curso se introduzir monografia como disciplina ou como atividade obrigatória do currículo foi o nosso aqui. Hoje é normal em qualquer lugar, né? E aí, com a monografia começou mais pesquisa, a FAPESP começou a financiar bolsas de iniciação científica, etc. Então, começou a vir dinheiro para equipar laboratório e tal. E a gente hoje tem uns bons, não sei, mas parece que tem um bom laboratório para dessas áreas aí,
com excelência. Né? De pesquisa. Né? Então, esse momento no início tem vários desafios, esse que o senhor comentou, né, da falta de professores, Sim. a questão da cidade, né, também que estava até o bairro um pouco desenvolvido, distâncias, mas tem alguns desafios que o senhor acha que eram particulares do curso de Química? Achei que as outras áreas se desenvolveram mais, sabe? Não havia dificuldade de mão de obra, né? Pedagogia tinha muito mais gente, letras muito mais gente, o pessoal de humanas também se formando muito mais gente. Químicos, acho que naquele tempo, não sei, acho que nem 20 formandos por ano na USP, era o único curso oficial. Que aqui começou em 61 praticamente, né? Começou aqui. Então, os outros cursos se expandiram e a Química meio retraída ali. Tá. Isso, mas o grande impulso veio com a criação da Unesp mesmo, né, quando concentrou tudo.